Bom, depois de 3 jogos, infelizmente voltamos aqui para falar de uma derrota. Uma derrota que, evidentemente, não tem como ser diferente. Vamos ter que destacar mais uma vez o tópico arbitragem. Novamente, de forma arbitrária, de forma absurda, de maneira vergonhosa, o Fluminense foi prejudicado, foi operado aqui no Barradão, para variar. Mas não dá para colocar essa conta apenas na arbitragem. O Fluminense cometeu outros erros aqui. Alguns que não são novidades. Aliás, o que mais o Fluminense comete em 2024 é erro, né? Afinal de contas. Mas pelas escolhas, pela postura do time, que muitas vezes, nem sempre, muitas vezes é uma postura do jogador em campo. Outras vezes não. Pela postura do time, o time reflete também o pensamento do seu comandante, do seu treinador. No caso, o técnico Mano Menezes. E, na minha opinião, o Mano tem grande parcela de responsabilidade aqui nessa derrota e eu vou explicar o porquê eu estou pensando isso. Vou te pedir, apesar de não ser um vídeo agradável, se você puder deixar o seu like aqui, é importante também, depois seu comentário. E pessoal, se a câmera tremer um pouco é porque está ventando muito aqui e eu estou com o tripé um pouquinho mais leve hoje, inferior, e aí pode dar uma tremida aí só para avisar vocês, eu espero que eu não caia. Bom, vamos lá. Eu vou deixar o tópico arbitragem para o final. Tá? Porque até a gente chegar no ponto em que a arbitragem definiu o jogo aqui no Barradão, aconteceram muitas outras coisas que aí são responsabilidade do Fluminense e do Mano Menezes. Hoje o Mano decidiu escalar Vitor Hugo no lugar do Bernal, suspenso, não podia ainda contar com o Nonato. Ele tinha muitas opções? Não tinha, mas tinha outras opções. Foi uma escolha do Mano em dar uma nova oportunidade ao Vitor Hugo depois de um jogo contra o Cruzeiro em que ele foi titular e foi muito mal. E saiu porque estava jogando mal e hoje não foi diferente. Ah, mas falar depois do jogo é fácil. Sim, o que a gente pode avaliar é jogo. A gente não está acompanhando o dia a dia, a gente não está acompanhando os treinos. Quem acompanha, quem define é o treinador. E a gente só pode avaliar aquilo que a gente vê no jogo. E sendo bem simples e direto, eu não vou cravar aqui uma opinião dizendo que o Vitor Hugo não tem condição de ser jogador profissional, de Série A, de time grande. Eu não vou fazer isso. Conheço muito pouco e vi poucos jogos. O que eu vi é bom? Não, é ruim. O que eu vi foi muito fraco. Então, o que eu posso falar é sobre o pouco que eu vi. E isso impacta no Fluminense, que é o que importa para nós. O Vitor Hugo é uma escolha do Mano. Foi um jogador que ele pediu, que a comissão técnica dele pediu. A atuação dele no primeiro tempo foi sofrível. Ele sofre ele faz uma, ele erra perde uma bola. Das tantas que ele perdeu uma bola que resultou no cartão amarelo do Thiago Santos. Depois o Mateuzinho fez o que quis com ele na jogada, na falta que originou o primeiro gol do Vitória. Fora os outros tantos passes que ele errou, comprometendo o time, não só pelos erros dele, mas porque o Martinelli estava sobrecarregado. O Ganso estava tendo que voltar para jogar como... O Ganso e Arias jogando quase como volante, porque a bola não saía de trás. Porque não tinha quem fazia a bola sair de trás. O Fluminense não tinha meio de campo. A dupla de volantes era nula. Ela nem marcava e nem jogava no primeiro tempo. Aliás, ela só errava. Principalmente o Vitor Hugo. Menos do que o Martinelli, evidentemente. Então, não há como dissociar a opção do Vitor Hugo pela escalação dele, da péssima atuação que o time teve no primeiro tempo. Simples. Foi só o Vitor Hugo? Não. O time todo não teve uma boa atuação. Foi um primeiro tempo muito fraco dos dois times e ainda assim o Fluminense ainda teve as melhores chances. Teve 2 oportunidades, com o Lima na trave e também numa cabeçada do Arias e uma jogada ensaiada. O Vitória não tinha finalizado no gol, até fazer o gol. Tinha volume, mas eu disse que não era injusto, porque se você tem oportunidade, e não é que você massacrou, o Fluminense massacrou, criou um monte de chances, não. O Fluminense criou chance e tal, mas o adversário está jogando em casa, estava com um pouquinho mais de volume, uma hora pode sair o gol, e foi o que aconteceu, então não dá para dizer que o resultado era injusto. E aí, a mudança óbvia acontece no intervalo. Ah, o Mano mexeu muito bem, não. Não, essa é daqueles exemplos em que o técnico escala muito mal e depois corrige a besteira que fez. Faz a substituição óbvia, tira o Keno, coloca o Keno e recua um pouco o Lima. Tá aí a opção mais viável que era para esse jogo. E a gente debateu muito ao longo disso da semana, mas eu falei para vocês aqui que ele não tinha intenção de mexer no posicionamento do Lima a priori. O Fluminense começa a jogar, domina o início do segundo tempo, tem um chute do Cauã aos 5,
Depois outro chute do Cauã aos 10, poderia ter saído o gol. E o gol saiu aos 15 minutos, depois de um chutaço do Martinelli de fora da área, a bola explodiu no travessão, o Arcanjo botou para dentro, sem querer, evidentemente. E ali o Fluminense tinha até os 20, tinha mais volume. O jogo estava a favor do Fluminense, a torcida do Vitória ficou calada durante um tempo, a pressão estava em cima deles. O Vitória sentiu o jogo. E aí o que o Fluminense faz a partir dos 20 minutos? O que o Fluminense faz? Cruza os braços e fica olhando o Vitória tocar a bola para lá e para cá. O Carpini começou a colocar mais atacantes, pesou a última linha do Fluminense, né? Ali principalmente o Samuel Xavier estava sobrecarregado. Aí o Mano tirou o Thiago Santos, não sei porquê, só porque ele tinha cartão. Não foi uma só vez que um jogador do Fluminense, inclusive acho que o Thiago Santos, até o final do jogo, botou o Ignacio, beleza, muda alguma coisa, não muda, mas também não acrescenta nada. O Marcelo entrou no lugar do Ganso porque estava cansado, e o Marcelo estava pensando no jogo do Real Madrid, aparentemente, né? É porque ele estava perguntando do Real Madrid, quando estava o clássico contra o Barcelona. Mas isso merece até um capítulo à parte depois. Enfim, a partir dali o Fluminense empatou o jogo, mesmo com as condições favoráveis para ir buscar a vitória, que seria muito importante. O Fluminense simplesmente, na minha visão, escolhe não atacar mais, escolhe não jogar mais. E é aí que está a postura, que muitas vezes é do jogador, outras é do treinador. E aí, para mim, é a forma como o Mano Menezes enxerga o futebol e o esporte em algumas oportunidades. Antes de colocar a fala dele aqui, todo mundo sabe das características do Mano. Assim, ele é um cara que... O Fluminense é o segundo pior ataque do campeonato. Porque trabalha sempre com o mínimo. Trabalha sempre com o mínimo. Na dúvida entre, o jogo tá bom, vou arriscar, vou conseguir a vitória. Não, já tô com um empate aqui, o empate fora de casa é bom. Muitas vezes ele falou, e eu concordo com ele, tem jogo que você tem que ser inteligente. Você tá percebendo que você não tá conseguindo jogar, que você tá sendo pressionado, tá com um jogador a menos. Teve 2 jogadores lesionados. O outro time tá jogando muito bem, pressão do cacete. Beleza? Não tá dando, meu irmão, a gente não tá conseguindo jogar, não tá dando. Vamos segurar que esse empate que é importante pra gente. Totalmente compreensível. Não foi o cenário do jogo aqui hoje. O jogo estava se desenhando para o Fluminense vencer e o Fluminense optou por não vencer. Ou, por pelo menos, se abster de tentar vencer. Foi uma opção do Fluminense, clara. Pelo que a gente viu em campo. Não sou eu que estou falando. E pelas declarações do Mano e até dos jogadores, inclusive do Fábio, que falou com a gente no pós-jogo, vou trazer a fala dele aqui, o discurso parece muito alinhado de que o Fluminense veio para cá para empatar. A sensação que dá é essa. Desculpa se não é, mas a sensação que dá é essa. Esse time ele dá gás em um jogo, em 2 jogos, chega no outro ele relaxa, ele fala, não, já corremos pra caramba nos outros aí. A gente tá escapando do rebaixamento, estamos aí fora da zona do rebaixamento. Vocês querem o quê? Vocês querem Libertadores? Ainda vou colocar a pressão pra gente pra ir pra pré-Libertadores? Parece que o pensamento é esse. A sensação que dá é essa, infelizmente. Porque não tem mais outro campeonato. Restam agora 7 jogos pro fim. O Fluminense parece que vence 1, 2, folgou um pouquinho, vai lá e relaxa. Folgou um pouquinho, vamos segurar um empatezinho aqui que tá bom. Isso é mentalidade. A mentalidade do mínimo é uma mentalidade que às vezes acovarda o time. E na minha opinião, com toda sinceridade, hoje o Fluminense foi covarde aqui no Barradão. Eu falei antes do jogo, tem que ter atitude, tem que ter coragem para chegar aqui e jogar também. Não quiseram jogar. Infelizmente, no segundo tempo, o Fluminense, depois fez o empate a partir dos 20 minutos, não quis mais jogar e ficou olhando o Vitória tocar a bola, para lá e para cá, até que a jogada do Manuel, a bizarrice do Manuel, ocasiona o absurdo da arbitragem. Antes de falar disso, eu vou só chamar aqui uma fala do técnico Mano Menezes sobre a pergunta que eu fiz a ele, e também o Fábio falando do jogo, para vocês perceberem como o discurso nos passa essa sensação. Bom, quando o resultado não vem, o futebol da gente, o tipo de análise que se faz é sempre tentar achar alguém para transferir a responsabilidade do resultado. Acho que não passou por Vitor Hugo a nossa derrota, embora ele não tenha feito um jogo como esperado, como vem treinando. E por isso até a modificação no intervalo, né? A gente também estava perdendo, tomamos o gol na última bola. A alteração, ela foi uma alteração para que ganhasse mais jogo, puxando o Lima para segundo e colocando o Keno.
Acho que surtiu efeito, a equipe se comportou bem, criou oportunidades, empatou o jogo. Mas do outro lado também tem uma equipe, né? E também tem ideias, e também tem treinador, já fez algumas alterações. O Vitória recuperou um pouco a força que havia perdido. E a gente, nos últimos minutos, começou a perder um pouco o controle do jogo, né? Por isso que a gente não soube, ou não conseguiu, ou faltou talvez o detalhezinho para a gente sair no mínimo com o empate daqui. Mas eu não acredito que tenha faltado postura para buscar o resultado, nem situações táticas da equipe para buscar o resultado. Terminamos o jogo com um volante, 3 meias, tentando achar dois homens de lado, um centroavante. Então, às vezes você consegue e às vezes você não consegue. Saímos chateados, sem dúvida nenhuma, pela forma como tomamos o gol. A gente vem com os pés no chão, né? Porque a gente sabia a situação que a gente se encontrava dentro da tabela e foi assim que a gente conseguiu grandes resultados, né? Com adversários difíceis, né? E sempre jogo a jogo. A intenção nossa aqui era a mesma coisa, conseguir um resultado positivo que nos favorecia não só a distanciar do Vitória, né? E também almejar outras coisas. Infelizmente, a gente não conseguiu levar um ponto que a gente vinha lutando ali dentro do jogo, ali no final da partida já. Mas isso aí serve para que a gente possa focar mais ainda, ter a consciência que o jogo só termina quando o juiz apita o final. E da mesma forma que a gente saiu derrotado, a gente também pode sair com a vitória nos próximos jogos. E dedicar agora a próxima partida e aí sim ver o que vai acontecer na sequência do campeonato. Bom, e aí o Manuel faz o que fez aqui, uma bizarrice do caramba, a lá Felipe Melo contra o Botafogo. Uma bola totalmente dominada e que o Fluminense estava no ataque. Olha só, o Fluminense estava com a bola no ataque. A bola foi parar lá na defesa. Entende a questão da mentalidade? A bola vai parar lá na defesa. Coragem. Cadê a coragem? Pô, perceber que dá para vencer o jogo. Isso é que deixa a gente revoltado. Não é o erro do Manuel, é bizarro, mas às vezes acontece. Mas essa falta de ganância, essa falta pela vitória, sabe, nem ganância não é a palavra certa, mas esse incômodo, esse desejo pela vitória que às vezes falta, que incomoda, que revolta. E aí esse árbitro, essa arbitragem sem vergonha aqui, porque ele já tinha inventado um pênalti no primeiro tempo. Ele inventou outro no segundo, o VAR no primeiro tempo decidiu intervir. No segundo eles disseram, não, já intervimos no primeiro, não vamos intervir nesse. Porque eles escolhem quando eles querem agir. Eles escolhem quando eles querem fazer. É isso. A arbitragem do futebol brasileiro é esse lixo, como é a CBF. A arbitragem da CBF é esse lixo que a gente está vendo aí. O Fluminense constantemente prejudicado, às vezes é beneficiado também, porque eles são horrorosos, eles são ruins, eles são fracos, eles são mal treinados, eles não têm personalidade. E alguns, eventualmente, são mal intencionados. Né? O cidadão veio aqui hoje e inventou 2 pênaltis. Um ele conseguiu dar. Então é claro que essa análise não é só da arbitragem, mas ela passa também pela arbitragem. Não tem como dissociar uma coisa da outra. O Fluminense, mais uma vez, foi prejudicado. E aí, esse resultado, quando a gente olhava para lá, a gente pensava, pô, se ganhar, dá para sonhar com uma pré-Libertadores depois. Esse resultado é mais um choque de realidade, que parece que esse grupo não quer. Ele só quer fazer o básico do básico para se livrar. E tá arriscado depois, se reclamar, ainda mandarem direitinho. Anota aí que eu tô falando, hein? Tá arriscado depois ainda mandarem direitinho aí. Cobrando, pô, tivemos uma reação incrível. Saímos da lanterna, ainda estão reclamando. Ainda pode acontecer isso ainda. Porque a sensação que dá é que trabalham sempre no mínimo. No mínimo, o que vai acontecer? Trabalhando dessa forma, vai continuar ameaçado pelo rebaixamento aí até as últimas rodadas e com muito suor talvez conquistar uma Copa Sul-Americana. Depende muito da vaga na Sul-Americana, depende muito da postura. Que eu falo para vocês, a gente faz uma projeção, a gente se ilude, é natural, é totalmente natural. Porque eles iludem a gente depois dão uma porrada. Mas o campeonato ele muda muito de rodada em rodada. Se você empata aqui hoje, se o Fluminense empata aqui hoje, tava ok. Perde, o Vitória já encostou. O grupo de base já começa a encostar de novo. E aí você não joga bem mais um jogo, não joga bem outro jogo, já começa a se complicar. Então não dá pra, sabe, às vezes não dá pra entender a postura do time em algumas ocasiões. Infelizmente hoje o Fluminense perdeu, sim, porque foi prejudicado, mas também porque cometeu erros crassos
e erros, na minha opinião, com grande participação do técnico Mano Menezes. Assim como ele teve méritos em muitas vitórias, e teve mesmo, assim como tem todo o mérito na recuperação do time, hoje, assim como foi Atlético Mineiro, e em alguns outros 2 jogos talvez, hoje ele teve, para mim, teve um peso decisivo para essa derrota aqui no Barradão. Não sei o que vocês acham, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, conto com vocês e a gente volta com mais informações assim que possível. Agora é voltar, né? Fazer o caminho de volta. Um abraço, gente.